Volta ao mundo da velocidade, das fortes emoções e da alta tecnologia. Você viu que fantástica montagem. Algumas tomadas partindo de um carro real da Williams com o Montoya dentro, a tudo que foi armado ali com efeitos virtuais para que você pudesse ter a pista. Aí você tem a primeira página do grid, vem a segunda, Felipe Massa Coulthard da Mata Fisichella, Heidfeld Pantano, Baumgarten, Panis, Klien e Bruni, os 20 que vão largar. Reginaldo Leme. Primeira etapa da temporada, serão 18 provas, a Ferrari vem com favoritismo e fica a impressão realmente de que a Williams será grande adversária e muito mais na Williams, o Montoya talvez até do que o próprio Ralf Schumacher. Boa noite, amigo da Globo, estamos de volta e ufa, como demora, é uma longa espera, para quem gosta, a espera realmente é muito longa entre uma temporada e outra. É o 55º Mundial de Fórmula 1, com 713 grandes prêmios disputados até agora. E as grandes novidades que você já conhece, mas o que mais importa é essa história de usar um motor só, obrigatoriamente, durante todo o fim de semana. E uma outra que a gente vai ver colocada à prova agora, ó, Jack Stewart, essa roupa bem escocesa aí. Que é o controle, não existir mais o controle de largada. Então acabou aquela história de que soltar um botão e o carro fazer tudo sozinho na largada. Agora vale a rapidez da reação. E a gente vai ver quem larga bem. A gente sabe que normalmente, habitualmente, nem Rubinho nem Schumacher largam muito bem. E o Montoya vai depender muito dessa largada para ter alguma chance de fazer alguma coisa, sendo que o carro foi meio segundo mais lento que as Ferraris no treino. Se você imagina isso em 58 voltas, com a constância que um Schumacher tem e com a constância que a gente espera que o Rubinho tenha esse ano. Pit stop. Outro ponto muito importante que pode decidir a corrida. O pit stop este ano todo vai ser sempre muito mais veloz. As bombas injetoras que tinham, olha o Schumacher quase que fez, que tinham a capacidade de injetar 12 litros por segundo, agora é de 14. Diferença pequena, mas vai fazer diferença se você computar 3 paradas de boxe durante uma corrida. Montoya, Rubinho e Schumacher, os dois vão dar tudo nessa largada, mesmo o Rubinho, claro, o Rubinho a gente sabe, tem o Schumacher como piloto prioritário da equipe, mas se ele largar na frente, diz o presidente da Ferrari, o Luca Montezemolo, que para o Rubinho lutar pelo campeonato, ele só depende do cronômetro. Isso quer dizer, só depende dele mesmo, o Rubinho. Limite, além de tudo, o limite de velocidade nos boxes durante o pit stop passou de 80 para 100 km por hora. A própria entrada do circuito de Melbourne foi um pouquinho modificada, quer dizer, está tudo mais rápido. Isso facilita as equipes fazerem, em vez de 2 paradas, fazerem 3. Mas o asfalto é muito pouco abrasivo, a temperatura caiu muito, está para 18 graus, então isso é uma grande, sim, é uma grande incógnita. Mas já se sabe que muito provavelmente a Williams, pelo menos, está partindo para 3 mesmo, que deve ser seguido também pela Ferrari, e a gente sabe que o Felipe Massa vai tentar o pulo do gato, fazer apenas 2. Ele treinou com um carro bastante pesado, já pensava nisso desde o primeiro treino, aliás. E vamos esperar então que seja uma grande corrida, lembrando, estatisticamente, que desde 96, quando o Grande Prêmio da Austrália passou a ser disputado em Melbourne, a dobradinha, quando deu dobradinha na largada, sempre um dos pilotos acabou campeão do mundo, com exceção de 2000, do ano de 2000. Vamos ver se a história se repete. Ferrari largando na primeira fila, logo depois vem Montoya com Jason Button. Aí você tá vendo o chefão ali, o Giantório, o chefão da Ferrari. Aí o Flávio Briatore, o chefão da Renault, eles vão ali todos correndo para a posição de comando junto ao muro, ali no pit lane. A torcida na expectativa, balança o carro Schumacher, tenta aquecer os pneus, a temperatura da pista vai a 24 graus. Não tem controle de tração, o Reginaldo já falou, isso era um botão, o piloto apertava, o controle de largada, de tração continua. Ele apertava um botão e ficava com o dedo ali no botão. E aí o que acontecia? Quando apagava a luz vermelha, ele só tirava o dedo do botão, o carro fazia tudo sozinho. O carro saía, trocava as primeiras marchas, não tinha problema de distracionar. Vamos ver se os pilotos não desaprenderam. Será que tem alguém com o pulo do gato? Antes de voltar a ser autorizado o controle de largada, as equipes reclamavam, por exemplo, de que o carro da Renault tinha um controle de tração. Tinha o controle de tração meio camuflado. Será que alguém vai reclamar? Será que alguém tem? O Rubinho pulou mais rápido que o Schumacher ali quando não era para valer. Vamos ver agora que vai ser para valer. Os 20 carros vão no grid, mesmo os 3 que não deram volta antes, eles optaram por largar no fim do grid. Lá os três últimos, nas 3 últimas posições, o Olivier Panis, o Christian Klien e o Jean-Marie Bruni.
Ninguém quis largar do box, que daria direito a mexer no carro, trocar o combustível, etc, etc. Vamos lá, vamos para a largada. Atenção. Atenção dos engenheiros, dos chefes de equipe. Os últimos vão se posicionando. O Rubinho chegou a dizer, eu espero passar incólume naquela primeira curva ali, porque é complicada a primeira curva em Melbourne. E de olho no Montoya, hein? Rubinho vai por dentro, Schumacher vai por fora, Montoya está atrás do Schumacher. Jason Button atrás do Rubinho, luz vermelha, vai começar a temporada, vem as emoções da Fórmula 1, vamos lá, capricha Rubinho, logo na primeira largada, Rubinho larga, Schumacher fica, olha como já veio o Alonso, Schumacher veio primeiro, já jogou para lá o Montoya, forçou o Montoya, fritou os pneus ali atrás, o Trulli espalhou o Montoya, foi para fora o Montoya. Felipe Massa também veio com duas na grama ali atrás, Schumacher, Rubinho, depois Alonso, depois Jason Button, são os 4 primeiros. A quinta posição, já veio outra Renault por ali, já veio o Trulli por ali, depois já veio o Ralf Schumacher e atrás dele apenas o Montoya, perdeu muitas posições o Montoya. Depois o Weber, depois o Takuma Sato, o Felipe Massa forçou a barra, vamos ver que posição que ele passa aí, vamos ficar de olho. Ele chegou lá, tá vendo o Massa ali, ó. Logo atrás, já passou deixando uma McLaren para trás, ficando atrás do outro, posição original dele, porque ele largava imediatamente atrás do Kimi Raikkonen, imediatamente à frente do Dave Coulthard. Todo mundo passou pela primeira curva, o Rubinho deu a impressão que ia largar bem, e o Montoya forçou. O Alonso veio ali, ele vinha de trás do Montoya, já veio para a grama, já ganhando posição. E olha, largaram bem os dois, hein? O Alonso estava na quinta posição e o Trulli que estava em nono. E o Felipe Massa brigando ali com a McLaren, olha, fazendo o Raikkonen, fazendo ultrapassagem. O Coulthard, para variar, largou bem. O Coulthard vinha de trás do Raikkonen e Felipe Massa e passou os dois. Larga sempre muito bem o Coulthard. As acusações sempre eram para cima da Renault. E quem melhor largou? A Renault. Os dois pilotos da Renault. Saiu o Alonso de quinto para terceiro e saiu ali o Trulli. O Trulli saiu de nono para quinto. O Trulli saiu da nona posição para quinto. Você está vendo aí as posições aí agora. Se tiver mais uma largada dessa da Renault na próxima corrida, já vai começar a chiadeira. Você viu o que eu falei antes da largada? Eles reclamavam sempre da Renault. O Alonso saiu de quinto para terceiro e o Trulli saiu de nono para quinta. Montoya faz a ultrapassagem em cima de Ralf Schumacher. Sendo que o Alonso teve que ir para a grama para ultrapassar o Montoya, que o Montoya que deu uma bobeada grande também. Então vamos lá, primeiro Schumacher, segundo Rubinho, terceiro Alonso, quarto Jason Button, ficou na dele, quinto Trulli, sexto Ralf, já é o Montoya, o sexto, o sétimo é Ralf. O oitavo é Weber, o nono é Sato, o décimo é Coulthard, o 11º é Raikkonen, o 12º é Felipe Massa, o 13º, Cristiano da Mata manteve a posição dele numa boa. Vamos aí para a segunda volta, no total de 58 voltas. O Montoya passou o Ralf Schumacher e já deixou para trás o Ralf. Olha, a expectativa é que o Montoya pare 2 voltas antes do Ralf. Para entre 10 e 12. Se ele parar na 10, o Ralf para na 12. Se ele parar na 12, o Ralf para na 14. Mark Webber, Jason Button devem ser dos primeiros a parar. Por isso fizeram bons treinos e andaram rápido nos treinos. Veja que o Rubinho vem na boa ali acompanhando. Schumacher, Rubinho. Aí o Alonso, Jason Button. Já existe pressão ali. Já existe pressão do Montoya ali para cima do Trulli. A melhor segunda parcial até agora é do Montoya, a primeira é do Schumacher e a terceira é do Rubinho. O Montoya já se livrou do Ralf e já vai botando pressão ali para cima do Jarno Trulli. E o Felipe Massa vai acompanhando bem as duas McLarens. Veja só, o Sato, o Coulthard, o Raikkonen e o Felipe Massa. E logo atrás já vem para aparecer também o Cristiano da Mata, que vem na 13ª posição. Schumacher virou um 25.906, andando ali na frente. Olha o Montoya como já vai ali para cima do Trulli. Esse tempo já é recorde de pista. Aquela briga ali vale pela 5ª posição. Veja como ele deixou realmente para trás o companheiro Ralf Schumacher. Ele já vai para cima do Trulli. Já vem com muito apetite Juan Pablo Montoya. É que o Alonso veio. O Alonso, eu queria até ver a largada de novo. O Alonso colocou as 4 rodas na grama e chicoteou o carro para cima do Montoya. Jogou o Montoya lá para dentro. E o Montoya, para se virar, para não bater, espalhou na curva, na primeira curva. E perdeu muitas posições. Depois o Alonso mudou totalmente de lado e obrigou o Trulli, o companheiro dele, a uma freada muito forte. Travou as rodas ali o Trulli, fritou tudo.
Mas impressionante a largada do Trulli. Pulou de 9º para 5º. Ele ganhou posições aí. Em cima do Ralf Schumacher, do Takuma Sato, do Mark Webber. E só foi parar ali atrás do Jenson Button. Olha só, quer ver? Veja só lá de fora. Olha o Alonso como vem. O Trulli já ganhou do Sato ali. Olha o que o Alonso fez com o Montoya. Ele foi levando o Montoya, foi levando o Montoya, foi levando o Montoya. E depois o Montoya não foi mais por causa disso. O Montoya atacou demais o Rubinho. Também teve que forçar demais na freada e espalhou. Veja o Montoya. Ó, ele já assustou. Lá vem o Alonso. Já foi em cima dele e vem trazer. Vai pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Agora aí a besteira do Montoya. Aí a besteira do Montoya. Quando ele trava o dianteiro direito. E olha o Trulli como vinha ali, ó. E se ajeitou. Felipe Massa, você vai ver que ele vem forte ali e também vai chegar na grama. Quer ver? O Montoya foi. Veio o Alonso, o Massa vem lá atrás. É um carro que vai apontar ali pra grama ali. Ali, ó o Massa ali. Bota a roda dianteira na grama, traz de volta. E atrás dele, o companheiro dele sai com as 4 na grama de uma vez. Aí é o momento de repetição da ultrapassagem do Raikkonen em cima do Felipe Massa. Alonso forçou a barra ali para cima do Montoya, Reginaldo. Forçou e quase prejudica o companheiro de equipe dele. Aliás, o Trulli se defendeu muito bem e conseguiu evitar de ir para a grama. Foi muito bem o Trulli. 4 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, a melhor volta é dele, 1:24.513. Barrichello vira 1:25.107. Ele tem 2 segundos e 2 de vantagem para o Alonso, que virou 25.468. Jason Button em quarto virou 26.4, já vira lento. O Trulli atrás dele é o quinto. O Trulli virou 26.5, o Montoya 26.5 também, porque ele está limitado nesse momento pela ação do Trulli, que é o quinto colocado. Ralf Schumacher é o sétimo, o Mark Webber o oitavo, o Sato é o nono, Coulthard é o 10º, 11º é Raikkonen, o 12º Felipe Massa, o 13º Cristiano da Mata, o 14º Nick Heidfeld, o 15º Fisichella, o 16º Bruni, 17º Klier, 18º Pantano, 19º Panis e 20º Baumgarten. Os 20 estão na prova. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí eles vêm na quinta volta de um total de 58. Você vai de carona ali com o Fisichella ali, ó. O Fisichella atacando o Heidfeld. O Heidfeld no último ano corria nesse carro aí que você está de carona, que é o carro do Fisichella agora. E o Fisichella corria lá naquele carro que está o Heidfeld. Eles trocaram. O Fisichella saiu do carro amarelo da Jordan, veio para o carro azul da Sauber. E o Heidfeld saiu do carro azul da Sauber e foi para o carro amarelo da Jordan. Eles se enroscaram o ano passado inteiro e continuam se enroscando aí. Só trocaram de carro. Em princípio, o Fisichella saiu ganhando. Só que, como ele largou muito mal, ainda teve aquele problema lá na largada que ele acabou na grama, ele ficou atrás e tem muito mais carro para perseguir aí o seu rival tradicional, só que agora em equipe trocada. Para fechar a volta de número 6. Lá vem o Schumacher exatamente para fechar a volta de número 6 de um total de 58 voltas. Passa, fecha a volta. Abre a volta de número 7. Lá vem Rubinho. O Alonso é o terceiro. A diferença subiu de 1.9 para 2.3. Também em compensação subiu do Rubinho de 2.8 para 3.1. O Montoya já não consegue se aproximar tanto do Trulli. Quem se aproximou dele foi o Ralf Schumacher. Aí vem Sato, Coulthard, Raikkonen e Felipe Massa coladinho ali atrás. E já que nós estamos curtindo aí todas as emoções do Grande Prêmio da Austrália, a prova de abertura da temporada de 2004, que promete muito. Daqui a 2 semanas vamos ter Malásia, mais 2 semanas Bahrein. E no dia 25 de abril, a Fórmula 1 chega na Europa no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Serão 18 corridas até a última delas no mês de outubro em Interlagos, no Brasil. Mas para curtirmos hoje as emoções da Fórmula 1, não apresentaremos o Supercine. Logo depois da Fórmula 1 tem Serginho Groisman e seus convidados agitando nas altas horas. O Schumacher deu uma espalhadinha por ali. Preocupação ali no pit wall, o muro ali
do boxe, o muro do pit. Ali a equipe da Ferrari, veja só, a diferença. Caiu 1/10, aquela erradinha do Schumacher foi de 1/10. A melhor volta passa a ser do Rubinho. O Schumacher virou 24.533, o Rubinho acabou de virar um 24.432. Abriu 4 segundos e 1 para o Alonso, que é o terceiro. Aí você vai vendo Trulli, logo atrás dele Montoya, logo atrás o Ralf Schumacher. Não há nenhuma alteração nas posições. O Weber também já completou a volta e vê a turma que está andando junto ali. Passa o Sato, passa o Coulthard, passa o Raikkonen e o Felipe Massa. Colado, sempre colado atrás do Raikkonen. Você vê que a McLaren não tem mesmo muito o que dar, não está escondendo nada não. E não tem nem sequer a desculpa de eventualmente estar mais pesada, porque o Felipe já está, a gente sabe que está mais pesado também. E por isso que eu acho que a McLaren deve estar pesada também. Eles devem estar preparando para menos uma parada. Em relação às Ferraris e Williams, a McLaren vai dar toda a pinta de que vai fazer uma parada a menos. Nós vamos com 7 voltas completadas, num total de 58 no Grande Prêmio da Austrália, Albert Park em Melbourne. Pegou o Alonso ali passando, as duas Ferraris. Continua vermelha a Fórmula 1. Continua vermelha a Fórmula 1. O mundo foi todo vermelho no primeiro dia de treino, foi todo vermelho no treino oficial e começa vermelho nesse princípio de prova. E o Schumacher na frente, ele que é o único piloto do mundo a ter 6 títulos mundiais. Ultrapassou a marca de Fangio, Romanel Fangio, que tinha 5 títulos. Deixando para trás também o Prost com seus 4 títulos já há algum tempo. Depois vem a turma do tricampeonato, tem Nelson Piquet, tem Ayrton Senna, tem Niki Lauda, tem Stewart, são muitos os com 3 títulos. Schumacher responde com a melhor volta da prova de novo. 1:24.170. Schumacher completou a volta número 8 com 1:24.170, mas veja só o Rubinho. O Rubinho virou 1:24.179. A diferença entre eles foi de 9 milésimos. O Rubinho vem rigorosamente na mesma balada do Schumacher. E o Felipe Massa está atacando ali. Olha, quem está parando aí é o Fisichella. Primeiro a parar o Fisichella. Pode estar alterando aí qualquer espécie de estratégia, porque ele escapou, foi lá para a grama, ficou para trás. Então faz a primeira parada. O primeiro pit stop da temporada, Fisichella. Primeiro pit stop da temporada, Giancarlo Fisichella. E olha o Felipe Massa sempre aí, partindo para cima do carro do Dave Coulthard. Você vai ver uma diferença que eu dizia que nós íamos ter problema, porque nós tínhamos os 2 carros da Sauber. A base do capacete do Felipe Massa é amarela, a base do capacete do Fisichella também é amarela, mas se você olhar na câmera em cima, a câmera que está em cima ali, que fica em cima dos carros, no carro do Felipe Massa ela é preta ali. E no carro do Fisichella é vermelha. Já tem uma diferença ali, já marcaram a diferença ali na câmera colocada ali em cima. Isso bem em cima da tomada de ar. E segue a mesma programação de cores também no retrovisor. Dá para você olhar nos 2 retrovisores e aquela coisa, um T que fica ali em cima, que é exatamente onde está a câmera. Olha o Felipe Massa, indo para cima do Raikkonen. Foi, né? Passou ali, porque atrás ele não tá, né? Atrás ele não tá. Vai, Felipe, acelera, vai para cima do Raikkonen. O Raikkonen faz a ultrapassagem. Boa. Ei, cadê você, Raikkonen, onde vai? Deixou para tentou atacar, perdeu a freada, espalhou e foi para fora. E não vai sair. Perdeu o carro, Kimi Raikkonen. O finlandês, conhecido como Homem de Gelo, pode ter esquentado a cabeça ali. E ele já deixa o carro, você vê que ele já deixa o carro. O Massa foi para cima, depois o Tadeu vai ver se consegue alguma informação, ele está apontando. Sabe o que é isso, amigo? Pode ter ido embora o motor da Mercedes. Vamos ver agora? Olha lá, Felipe Massa fez a ultrapassagem, até aí tá tudo normal. Ele voltou, o Massa espalhou quando passou. E segurou no grito. Jogou óleo na roda ali, ó. Jogou óleo na própria roda. Não teve nada a ver com a manobra, que por sinal foi uma manobra que mostra bem o tipo de piloto que, olha, o Montoya já no pit stop. Exatamente na volta prevista, número 10.
mostra exatamente o tipo de piloto que é o Massa, agressivo. A gente se lembra muito bem de 2002, aquela ultrapassagem excepcional que ele fez em Imola, diante da torcida italiana. Aí vai voltando o Montoya. Volta na frente, ele volta entre o Felipe Massa e o Cristiano da Mata. O Felipe Massa é o 10º, porque ele fez a ultrapassagem ali em cima. Fez a ultrapassagem ali em cima do Raikkonen. E depois o Montoya parou, então o Felipe Massa é o 10º, o Montoya nesse momento é o 11º, e o Cristiano da Mata é o 12º, volta com os pneus frios, o Cristiano da Mata tentou um ataque, mas já o Montoya se estabeleceu ali na frente, mas ficou óleo naquela curva, foi ali naquela curva, onde, e lá vai Ferrari, lá vai Barrichello pro box, Rubens Barrichello, a Ferrari parando na volta de número 11, se você pensar que são 58 voltas, amigos, serão 3 paradas mesmo, não tem o que inventar. Lá vem Rubinho. Vamos ver se a Ferrari trabalha legal. Primeiro pit stop da temporada foi do Fisichella, o segundo foi do Montoya, o terceiro é do Rubinho. Carro no chão, combustível, parada de 8 segundos e vai embora o Rubinho. E vai voltando o Rubinho. Vamos ver onde ele volta, Passa o Trulli. Passa o Alto que passa, tirando tinta do pneu do Rubinho. E a TV australiana tá meio batendo cabeça a TV australiana ali, porque não, eles teriam que acompanhar, a câmera trava aí, ó, e morre por aí a câmera. E depois, e deixa eu só corrigir aqui, a transmissão, a responsabilidade não é da TV australiana, não, é da FOM. É que é FOM, que é Formula One Management, que é a empresa que faz a gestão da Fórmula 1. É da própria gestora da Fórmula 1 a transmissão. A câmera ficou mal travada ali, os carros saem e ninguém sabe se bateram ali na frente, quem vai na frente, quem vai atrás. E Schumacher vai pro box. O Rubinho parou na volta anterior, agora é o Schumacher. Lembrando que agora o limite de velocidade nos boxes subiu 20 km, subiu de 80 para 100 km. Schumacher para e a gente fica de olho no Rubinho para ver se ele passa na reta, como ele volta em relação ao Schumacher. 6, 7, 8. Menor a parada do Rubinho, hein? Tem chance até de voltar na frente o Rubinho. Ou então muito junto. 1,3 a diferença, mas o Rubinho está lá atrás ainda. Mas o Rubinho vem com mais velocidade, ele vai ficar muito mais próximo do Schumacher do que estava. Veja só que o Rubinho vem aí para fazer o S, o Trulli vai pro box. E o Ralf Schumacher também. Olha o Ralf aí. Ralf 7.3, Trulli 7.8, melhor parada até agora do Ralf, hein? E o Ralf volta na frente do Trulli porque ele ficou meio segundo menos. Olha quem vem ali, Felipe Massa misturando tudo ali com o Ralf. Felipe Massa se misturando com o Ralf. Ralf, Felipe Massa e logo atrás o Trulli. O Schumacher é o primeiro, o Rubinho é o segundo, Mark Webber é o terceiro, o Alonso é o quarto, o Coulthard subiu para a 5ª posição. Depois está ali Ralf, o Felipe Massa e depois o Trulli. Ali aquela primeira curva é apertada, porque em seguida tem a segunda perna dela para a esquerda, direita e esquerda, e o Ralf misturou o lado direito com o Rubinho numa volta e o lado esquerdo com o Massa na outra. E olha, Felipe Massa tá bem na balada aí, hein? Tá bem na balada aí. Ele ocupa nesse momento, ele vai ocupar aí a 8ª posição. Vamos esperar que todos passem agora. O Cristiano da Mata foi pro box. E ele tem toda a pinta mesmo de fazer uma parada menos. Pode ser uma ótima, vamos torcer para que seja realmente uma ótima reestreia do Felipe Massa. Quando todos passarem completando a volta, vamos confirmar as posições aí já com 12 voltas completadas. Olha o Rubinho como vinha mais perto, não falei? Como ele vinha bem mais perto, olha só. Schumacher, Rubens Barrichello. São os dois primeiros. A terceira posição é do Alonso, porque o Webber acabou de ir pro box. Mark Webber acabou de ir pro box. Aí tem um espaço, o Coulthard que não parou, a McLaren fazendo uma parada menos, renascendo na corrida. O Coulthard vem ali para a 4ª posição. Você está vendo o Mark Webber, o Coulthard é o 4º colocado. Jason Button é o 5º colocado. Ralf é o 6º, Felipe Massa é o 7º. O Trulli é o 8º colocado, o Montoya é o 9º. E o Mark Webber volta na 10ª posição. Olha o Coulthard indo para a 4ª posição e o Felipe Massa na 7ª posição. Schumacher é o primeiro e o Rubinho vem muito perto dele. Logo ali atrás, Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia.
Schumacher e Rubinho vão abrindo o caminho ali para cima da Minardi. E você tá vendo, esse aí é o Fisichella, ó. Esse é o Fisichella. Você vê lá em cima aquela barrinha vermelha. Aí Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo, lá atrás aparece o Alonso, que é o terceiro colocado, entre eles a Minardi, do Baumgartner. É a menor diferença do Rubinho para o Schumacher até agora. Antes do pit stop era 2.2, agora é 1.4. O Schumacher ficou um segundo a mais do que o Rubinho no pit stop. Por isso, quando ele voltava na reta ali, ele parece estar mais longe, mas como volta com os pneus mais frios, a McLaren preparada é para a primeira parada, ó. É o Coulthard quem vai para o box. Mas não ficou muito mais tempo na pista, não. Ganhou aquelas posições, foi para quarto, mas na volta já de número 14 ele para. Para e se atrapalha. E a equipe McLaren, tudo que ele fez na pista, a equipe atrapalhou. Ou então botaram muito combustível, né? Botaram para fazer outra perna longa. Olha o Rubinho como vem na balada do Schumacher aí. E o Felipe Massa também para na volta de número 14. Imaginei que fosse parar um pouco mais à frente o Felipe Massa. Também para na volta de número 14. Então, nesse momento, só não pararam até agora o Klien. Deixa eu ver ali, o Pantano, o Panis e só. E o Raikkonen que ficou fora da prova. Só. Aqueles que tiveram problema, Klien, Pantano e Panis. Exatamente os três que largaram lá do fundo, que não abriram volta de classificação ontem. Não, o Panis parou sim. Só o Klien e o Pantano. O Panis é que acabou de parar, né? Acabou que ele parou, ele está no box. Volta 17. Não é que ele parou, ele está parado, ele está fazendo agora. Está fazendo agora o pit stop dele. É quando eu olhava ali, ele não tinha parado, ele acabou de entrar e agora acabou de voltar para a pista. 15 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo, Alonso é o terceiro, Jenson Button é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Trulli é o sexto, Montoya é o sétimo. Voltam as posições naturais. Mark Webber é o oitavo, o nono é Coulthard, o décimo é Klien, que não parou, o 11º é Sato, que já fez a parada, o 12º é Felipe Massa. Heidfeld é o 13º, Pantano o 14º, Cristiano D'Amato o 15º, Fisichella o 16º, Panis o 17º, Bruni o 18º e Baumgarten o 19º, e Raikkonen está fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Tem alguma coisa preocupando a equipe BAR. A Minardi indo para o box. Quase perdeu a entrada do box ali. Tá se arrastando mesmo ali, ó. Ele foi para uma área de escape ali, voltou. Mas alguma coisa preocupa a equipe BAR, porque eles deixaram ali o muro do box, vieram para a garagem, voltaram. Felipe Massa deu uma escapada, hein? Pois que ele perdeu o contato agora com o Sato, está 6 segundos atrás do Sato. Na 12ª posição. Deu uma escapadinha, saiu da pista e voltou. E o Ralf parte para o ataque em cima do Button. Felipe Massa escapou na curva 3. Vamos com 16 voltas completadas. E no Esporte Espetacular, que começa às 9h30. O grande destaque do Esporte Espetacular, a final do Mundial de Futebol de Areia, Brasil e Espanha. Seleção brasileira tentando mais um título. O Esporte Espetacular, que começa às 9h30 da manhã. E tem Faustão. Fausto Silva, ele vem às 3 da tarde, depois sai às 4. Cede lugar aos campeonatos estaduais e volta às 18 horas. Fausto Silva, meu amigo Fausto Silva, feliz da vida, papai novo. 16 voltas completadas. Sempre a Ferrari na frente. Schumacher, Rubinho logo atrás dele. Muita vantagem para Alonso, que é o terceiro colocado. Olha como se briga com o carro. É o Sato. É o Sato aí andando mais do que deve. Aliás, quando ele correu na Fórmula 1 em 2002, também andou mais do que devia na Jordan. Vamos ver quem é que foi pro box aí. O Klien foi pro box. Tava faltando ele. Christian Klien. Aí pro box.
Fica faltando, portanto, o Pantano e Baumgartner para na pista. Você está vendo aí Rubens Barrichello, a diferença 1,885 a diferença de Schumacher para Rubinho, só da Ferrari. O mundo da Fórmula 1 continua vermelho. 17 voltas completadas e olha, o Schumacher já tem 9,9 de vantagem para o Alonso, que é o terceiro colocado. O Rubinho já tem 8 segundos de vantagem para o Alonso, que é o terceiro colocado. A Ferrari vai abrindo, vai embora. O que se poderia esperar do Montoya, ele se atrapalhou ali na largada. Esse é o problema do Montoya, ele é muito rápido, ele dá espetáculo, mas ele não é firme. Ele faz umas lambanças, como por exemplo a que fez, as várias lambanças que ele fez no Grande Prêmio de Indianápolis, quando ele jogou pela janela a chance de disputar o título na última corrida do Japão com o Schumacher. Já deu aquela primeira errada. Primeiro ele foi exprimido pelo Alonso, tá certo, mas depois já deu uma fritada ali, já espalhou na curva, já perdeu o contato com os líderes, está aí apenas na 7ª posição. Está 1 segundo e 1 atrás do Trulli. E as Ferraris, ó, eles fazem a ultrapassagem os dois de uma vez só sobre o retardatário, vão embora, mandam no show, mandam no espetáculo. Aí o Klim, que acabou de fazer uma parada com o Jaguar, o companheiro do Mark Webber. Schumacher passa, o Rubinho passa e a Ferrari vai desfilando a sua beleza e formosura na pista lá em Melbourne, na Austrália. A grande vantagem desse carro é que, além de ser rápido, ele é consistente, muito confiável. O mesmo rendimento que eles tiveram no treino, eles estão tendo na corrida. Eles foram meio segundo mais rápido que a concorrência nos treinos. Então você vê, meio segundo por volta, 18 voltas, 9 segundos a diferença da pista. É isso aí. Então não tem para ninguém. Continuando assim, não tem para ninguém. E o Rubinho está mais rápido que o Schumacher. A diferença caiu para 0,9. Você vê que o Rubinho está se aproximando do Schumacher. Nesse momento da corrida, o Rubinho é um pouco mais rápido que o Schumacher. Mas também não quer dizer nada. Ninguém espera que ele vá partir para o ataque aí, porque não vai. A Ferrari vai dizer, tá bom demais, hein? Tá ótimo, hein? Ninguém se mexe, hein? Tá muito bom. E aí a equipe Ferrari ali acompanhando. A verdade é que enquanto as outras equipes tentaram... Olha o Montoya. O Montoya agora, tá com tudo. Agora o Montoya tirou a diferença e foi definitivamente para cima do Trulli. Elas tentaram projetos mais ambiciosos, foram tentando dar um pulo do gato aí para tentar tornar diferente uma situação igual a do ano passado, aliás, dos últimos anos. Opa, Felipe, segura! Segurou direito. Enquanto isso, a Ferrari foi convencional. Resultado, é a única realmente confiável, é a única certeza diante de tantas dúvidas das outras equipes. É o estilo Felipe Massa de ser. Não tem, é o estilo dele. Ele já tinha dado uma escapada de pista, caiu para 6 segundos do Sato. Já tinha tirado 2 desses 6 segundos. No momento em que ele rodou ali de novo, ele já estava 4 segundos atrás do Sato. Ele estava 4 segundos atrás do Sato. Vamos ver agora a posição dele em relação ao Sato. Porque ele tem muita vantagem, tem mais de 15 segundos de vantagem para o Heidfeld, que vem na 12ª posição. Mas ele é aquele, ele deu uma escapada, saiu da pista, ficou 6 segundos atrás do Sato, partiu para o ataque de novo, já tinha tirado 2 segundos, deu outra rodada. Tem que tomar cuidado. Ele está numa posição boa, ele tem uma briga pessoal com um piloto muito forte que é o Fisichella. Nesse momento ele tem a 11ª posição, o Fisichella tem a 14ª posição. Ele estava antes daquela rodada 17 segundos, 18, ele estava 19 segundos na frente do Fisichella. Ele mantém a 11ª posição, só que dos 4 segundos ele caiu para 8 segundos, ponto 6. Perdeu 4 segundos e 6 naquela rodada que deu ali, mesmo mostrando habilidade para segurar o carro. Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Schumacher foi mais rápido nessa volta. A diferença subiu para 1 segundo e 3, mas em compensação do Schumacher para o Alonso, já passou de 10. Falei agora há pouco 9. Já são 10 segundos, ponto 4. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Aí você vai vendo o Cristiano da Mata. E olha o Montoya, como veio para cima ali do Alonso. Do Trulli, perdão. O Trulli é o 6º colocado, o Montoya é o 7º. O Montoya está com a corrida prejudicada por estar atrás, preso aí, atrás do Trulli, porque ele está virando 27,3, quando ele poderia estar virando muito mais baixo do que isso. Veja só que a Ferrari vira 25,5, o Rubinho. Então o Montoya tinha que estar virando na casa de 26.
Mas enquanto ele não se livrar aí do Trulli, vai ficar com a corrida prejudicada e não sei se daria para a equipe mudar a estratégia nessa altura. Você está vendo o Montoya na frente do Montoya. Aí já é o Ralf Schumacher. Ali já é o Jenson Button fazendo uma ultrapassagem em cima do Panis. Era o Jenson Button botando uma volta em cima do Panis, que parou agora há pouco. Logo atrás dele o Ralf. O Jenson Button é o quarto, esse que você está vendo aí é o Ralf, que é o quinto colocado. Então tem pressão ali do Ralf em cima do Jenson Button brigando pela quarta posição. Aí o Panis uma volta atrás e depois já vem o Montoya botando pressão ali para cima do Trulli. O Trulli é o sexto e o Montoya é o sétimo. Olha como ele chega, olha como ele vai para cima. Ameaça, puxa por dentro, fecha a porta. Ali o Jarno Trulli. É bom piloto o Jarno Trulli, fica difícil a vida para o Montoya. Ele vai perdendo tempo ali. As duas Williams estão encaixotadas, na verdade, porque o Ralf vive o mesmo problema em relação ao Button. Está virando 27,1 quando poderia estar andando em 26. Veja que na entrada ali, depois que saíram da curva Ayrton Senna e saíram do curvão que traz para a reta, perdeu um pouco de contato o Montoya, não vai poder atacar na freada aí no final da reta dos boxes. Ele atacou antes e deu uma travada na roda, perdeu contato ali momentaneamente, ele perdeu contato. Veja ali, Galvão, que a velocidade máxima, a maior velocidade naquele ponto é do Massa, hein? 323. Tá vendo? Foi o motor Ferrari, a configuração de 2003. É o motor que estava nas Ferraris de Schumacher e Rubinho em 2003, que agora equipa o carro do Felipe Massa e também do Fisichella. O esporte espetacular a partir das 9h30 da manhã. A grande decisão do Mundial de Futebol de Areia. Veja que o Panis parando ali, outra vez permitindo. Antes ele deixou passar Jenson Button e Ralf Schumacher, agora deixou passar Trulli e Montoya. E o Montoya perde realmente contato. Custou caro para ele a travada que ele deu na volta anterior. Ele não consegue mais ali o contato imediato ali com o carro da frente do Jarno Trulli. Rubinho é o segundo colocado, Felipe Massa é o 11º e Cristiano da Mata é o 13º. E agora o Schumacher virou 24,7, o Rubinho virou 1,25,2. Não foi boa a volta do Rubinho, meio segundo, com isso abre 2,3 o Schumacher. Consegue abrir 2,3. Aí Jenson Button atrás dele, Ralf Schumacher lá atrás, completando a volta. Jarno Trulli e logo atrás Montoya. E logo atrás do Montoya vem o Mark Webber, que ocupa ali a 8ª posição, e o David Coulthard vem logo atrás, depois do Webber. Na 9ª posição, mas atrás, porque o 8º é nono, mas não é logo atrás na pista não, porque ele está bem longe na pista, que ele ficou parado muito tempo no boxe e botou mais combustível. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Corsa, acelerando a vida. Chevrolet, conte comigo. Aí você vai ver o Jarno Trulli atrás dele, o Montoya, o Brasil inteiro ligado, já madrugada de sábado para domingo, o Brasil ligado na Fórmula 1, tá todo mundo ansioso pelo retorno da Fórmula 1, a temporada que promete a primeira das 18 etapas. Daqui a 2 semanas tem Malásia, mais 2 semanas vem Bahrein. Temporada europeia começa no dia 25 de abril com o Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Aí depois na sequência vem Espanha, depois tem Mônaco, depois tem Grande Prêmio da Europa na Alemanha. Aí depois vai para os Estados Unidos, aí corre no Canadá, corridas no Canadá e Indianápolis. Deixa eu ver se eu estou com a memória boa aqui. Depois vem França e Inglaterra, depois vem Alemanha de novo, no circuito de Hockenheim, aí Grande Prêmio da Alemanha. Depois vem Hungria, depois vem Bélgica, depois vem Monza, Grande Prêmio da Itália. Na sequência tem China, tem Japão e depois fecha tudo em Interlagos, 18ª e última prova, o Grande Prêmio do Brasil. De março a outubro, as emoções da Fórmula 1. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, Jenson Button é o quarto, o quinto é Ralf Schumacher, o sexto é Trulli, você está vendo aí o sétimo logo atrás dele, Juan Pablo Montoya e o Mark Webber. Com isso vem se aproximando, vem tentando, pelo menos tentando se aproximar. Está uma volta atrás ali. Aí ó, Trulli, Montoya e aí o Mark Webber. São os 8 primeiros. A briga boa tá aí no Trulli e Montoya, é a melhor briga, porque o Montoya consegue se aproximar, mas não consegue fazer tomada de curva pelo lado de dentro. Se bem que agora vai parar uma das Renault. Renault tá porque pronto. O Trulli, além de ser o Trulli ser um sujeito muito difícil de entregar a posição, ele tá com o carro bem no chão. E esse carro da Renault parece ser difícil de dominar. É um carro muito nervoso, mas o Trulli tá com o controle dele.
É Alonso quem vai pro boxe, olha, mas tiraram na hora que o Montoya botou de lado para passar. E passou, e o pessoal da Fórmula 1 perdeu. Eles podem saber organizar a corrida, transmitir a corrida, eles não sabem não. Aí Montoya na frente, conseguindo a ultrapassagem em cima do Jarno Trulli. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, Jenson Button é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, o sexto já é Montoya. O sétimo é Jarno Trulli, o oitavo é Mark Webber, o nono é Coulthard, o décimo é Takuma Sato, o 11º Felipe Massa, Heidfeld 12º, 13ª posição para Cristiano D'Amato. Vai ver como vai abrir agora. Olha a confirmação, isso confirma aquilo que a gente falava, ele estava sendo obrigado a andar 1 segundo mais lento, olha a repetição, pelo menos isso, né? E mostraram na repetição, perderam a ultrapassagem porque se precipitou para cortar para uma parada de boxe, como se fosse a coisa mais importante da Fórmula 1. E aí, à direita, o Trulli tentava inclusive o troco, mas não conseguiu. Essa era a imagem do momento que ele fazia a ultrapassagem, olha que bonito, ó. Como ele teve que arriscar realmente para fazer a ultrapassagem. Bela ultrapassagem do Montoya, deixando para frear, aquela ultrapassagem clássica, tradicional do automobilismo, quando você retarda a freada, sacrifica a trajetória, mas retarda a freada e faz a ultrapassagem. E ele tinha condições de ser tão mais rápido que já abriu facilmente. A mesma coisa vai acontecer quando o Ralf se livrar do Button, se ele conseguir, né? Cristiano D'Amato vai para o boxe para a segunda parada. Alonso já fez a segunda parada e o segundo a fazer a segunda parada é exatamente Cristiano D'Amato com 25 voltas completadas. No total de 58 voltas, você vê aí, Schumacher uma parada, Rubinho uma parada, Jenson Button uma parada. Depois o Alonso já tem 2 paradas. E aí o Ralf. Sobrou ali pro Cristiano D'Amato, ele vinha voltando da parada, apareceu o carro de todo lado para cima dele ali. Então ali ele toma uma volta. Galvão. Diga lá, Tadeu. Confirmado o problema do Kimi Raikkonen foi realmente no motor. E a preocupação da McLaren com o motor já era grande desde o início dos treinos, até desde antes do início da temporada. Nos treinos livres aqui na Austrália, a Ferrari, por exemplo, deu 96 voltas, Williams e Renault deram 110 voltas e a McLaren só deu 75. E não é que a McLaren estava conseguindo bons tempos e daí falou, já estamos com bom tempo, não precisamos andar mais. Não, estava andando mal, estava andando devagar e dando poucas voltas com preocupação com o motor. Tá aí o Takuma Sato, que está imediatamente à frente do Felipe Massa, deu uma erradinha, vai dar uma chance para o Felipe Massa tentar realmente, novamente se aproximar dele. Takuma Sato é o 10º colocado, o Felipe Massa é o 11º. O Felipe Massa tem uma volta atrás do Schumacher, mas está na mesma volta do Sato. Os 10 primeiros estão na mesma volta, o Felipe Massa, o 11º colocado, do 11º para baixo, todo mundo já tomou uma volta. O Schumacher, que é o primeiro colocado. Button no boxe. Você vê que, e também o Montoya no boxe. E você vê que antes da metade da corrida, o Schumacher já põe uma volta no 11º colocado. Quer dizer, metade do grid ele já levou. E o Rubinho também, onde ele vai, o Rubinho vai atrás ali. De menos de 3 segundos a diferença entre eles. Está ali o Montoya, limpa a viseira, tira sobre viseira, ajeita de baixo. A equipe trabalha, carro no chão. Ficou faltando tempo, agora aparece, 9 segundos e meio. Passa ali o Panis. E aí vem voltando o Juan Pablo Montoya. Montoya fez a segunda parada dele, o Jenson Button também fez. Eles voltam mais ou menos próximos ali. Nesse momento, sempre as Ferraris na frente. Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo. O Alonso volta para a terceira posição e o Ralf Schumacher ocupa a 4ª posição, com o Trulli em quinto e o Webber em sexto. Depois o Jenson Button e o Montoya, que já fizeram 2 paradas, mas o Ralf vai ter que parar. O Ralf está parando 2 voltas depois do Montoya, assim como também vai ter que parar o Trulli, vai ter que parar o Mark Webber. E as Ferrari devem estar por aí para parar. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí o Ralf que faz boa corrida. Está sempre ali para cima do Alonso. Está se confirmando a previsão do Schumacher de que a Renault ia andar mais forte do que a McLaren e parece até quase mais forte do que a Williams. Pelo menos o Alonso está com a 3ª posição, se não errar, uma 3ª posição tranquila, porque ele está em terceiro, 1 segundo à frente do Ralf Schumacher, só que já tem uma parada a mais. A competência deles na largada
acabou permitindo isso, porque o que se percebe é que, veja que o carro do Montoya rendia mais que o carro do Trulli, e o carro do Ralf rende a mesma coisa neste momento do que ali o carro do Alonso. Tivemos um problema de sinal. Temos um problema com o sinal desde a Austrália, com o Schumacher em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, Alonso em terceiro, Ralf Schumacher em quarto. O quinto é Trulli, o sexto é Jason Button, e aí recuperamos a imagem. Volta a se normalizar o sinal vindo da Austrália. É no caminho, no duplo salto de satélite até sair da Austrália para chegar no Brasil. Às vezes acontece de alguma coisa pelo caminho. A imagem some de vez em quando, mas prontamente se restabelece. As Ferrari sempre à frente, Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, 2,6 a diferença. Esta volta o Schumacher virou um 24,5, o Rubinho virou um 24,7. Veja só, o Alonso está virando um 26,1. Mas olha a diferença, meu amigo. Olha a diferença. As Ferrari virando 24,5. O Ralf está aí no box. E a Renault, que vem na terceira posição, virando 26,1. É 1 segundo e 4 de diferença para o Rubinho, 1 segundo e 6 de diferença para o Schumacher. É uma semana de diferença a essa altura. Isso é por volta que eu estou falando, hein? Começou com meio segundo, passou por 1 segundo, agora já passa de 1 segundo. Ou seja, a Ferrari sempre firme, sempre firme. Sempre firme, sempre firme. A Ferrari faz aí o mesmo, nesse momento da prova, com 28 voltas completadas. E o Rubinho vai para a parada dele. Mais uma vez ele é o primeiro a parar. Você vê que diminui, cai na casa dos 100, abre automaticamente ali. Abre automaticamente a tampa ali de onde tem que colocar o combustível. Schumacher virou 1,24, 125. Sabe quanto foi a pole position do Schumacher? 1,24, 408. Depois de 28 voltas, a Ferrari o Schumacher faz um tempo 3 décimos mais rápido que a pole. É o carro deles andando que nem um relógio, tá certo? Ele tem um pouco menos de combustível, porque ele vai parar na próxima volta. Ele tinha combustível para 14 voltas quando largou, mas é impressionante como funciona igualzinho do começo ao fim da corrida o carro da Ferrari. Os engenheiros trabalham bem no carro, os pilotos trabalham bem na pista e os mecânicos trabalham bem no box. O Rubinho acaba de fazer o pit stop mais rápido da prova, 7,2. Então, já voltou o Barrichello, Schumacher acabou de fazer a volta mais rápida com 24, 125. O mundo é vermelho na Fórmula 1. E aí vem o Schumacher para a segunda parada dele no box. Felipe Massa é o 10º colocado. Cristiano da Mata tem a 15ª posição. E vai abrindo o caminho, Schumacher. Lá vem o Schumi. Primeira prova da temporada e lá vem o Schumacher na frente. Lá vai ele pro box. Aí ele vai diminuir. Vai abrir lá a tampa. Abriu. Já para receber o combustível. E quando chega nos 100 km por hora, abre a tampa ali. Automaticamente abre a tampa, tá aí prontinha a equipe Ferrari. Quase que ele passa um pouquinho do ponto ali. Carro no alto, carro no chão, pneus trocados, 7,8. Outra vez um pouquinho mais rápido. Até agora o Rubinho não tem nada para reclamar do pit stop. Olha, entra na reta lá o Rubinho, o Schumacher vem ali, ó. Schumacher vem ali, lá vem o Rubinho. Somando os dois pitstops, o Rubinho já ganhou 1,9 em relação ao Schumacher. Ele estava 2,9 antes deles entrarem. O que aconteceu da outra vez, caiu para menos de 1 segundo, agora vai cair para um pouco acima de 1 segundo. Quando eles completarem a volta, nós já temos 30 das 58 voltas completadas e o mundo é vermelho na Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Essa é a nova. E aí vem Rubinho. Vamos ver exatamente como ele passa ali em relação ao Schumacher. E neste domingo, depois do Fantástico, vamos conhecer os 2 participantes que vão encarar mais um paredão do Big Brother Brasil. Pedro Bial, conduzindo com brilhantismo o Big Brother Brasil número 4. Essa hora ele tá ligado aí na Fórmula 1, curte todos os esportes, acompanha todas as transmissões da Globo. Pedro Bial, meu parceiro nas últimas transmissões sempre de abertura de Jogos Olímpicos. Eu senti falta dele nessa.
Aí David Coulthard. Você vai de carona na McLaren Mercedes de David Coulthard. O Coulthard ocupa a 8ª posição. Está imediatamente à frente de Felipe Massa, que é o 9º. Cristiano da Mata vem ali na 15ª posição. Vai tentar pontuar. Vai tentar pontuar nessa primeira prova. Tá tentando levar aí com cuidado agora o Felipe Massa para tentar pontuar nessa primeira prova. Nesse momento ele está numa boa, ele tem a 9ª posição. O Fisichella, companheiro dele, vem em 14º. Só que o Massa deve estar para parar. Ele fez apenas uma parada e o Fisichella já fez a segunda. Aí o Schumacher, que leva agora 5,7 de vantagem para o Rubinho, hein? Vamos ver na volta seguinte. E olha a vantagem ali. O Schumacher tem 29 segundos de vantagem para o Alonso. E o Mark Webber abandona a prova. Veio direto para a garagem. Para a tristeza do torcedor australiano, que vê o seu companheiro, o seu parceiro ali, o compatriota Mark Webber abandonando a prova. E com isso o Massa vai ganhar uma posição, né? Vai ganhar uma posição. São 8 agora os que pontuam, né? Exatamente como o ano passado. Isso permanece. Nisso não mexeram não, né, Reginaldo? Não, pelo menos nisso não. Nisso não mexeram. Mexeram em tudo. Nisso não mexeram não, né? Tá valendo. Tá valendo. Então tá 8 bom. primeiros. E continua tendo primeiro, vice-primeiro e segundo. Continua tendo vice-primeiro ainda. Continua tendo. São 10 pontos, 8 pontos e 6 pontos. Claro que eu tô brincando falando isso com o Reginaldo, que mexeram tanta coisa para esse ano. E inventaram um treino, amigo, que não acaba nunca. Ontem 1h e 55 minutos de treino. Aí eu fico pensando o seguinte. Imagine Mônaco. Aí imagina se tiver uns 2 ou 3 acidentes. E se chover, dá 3 horas de treino. Se chover, dá umas 3 horas de treino em Mônaco. No final do treino de ontem, reclamaram os donos de equipe, reclamaram os pilotos, todas as televisões reclamaram, todo mundo reclamou. O próprio Bernie Eccleston, que foi um dos que inventou, reclamou também. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Jason Button é o quinto, Montoya é o sexto, Trulli é o sétimo, Coulthard é o oitavo, Felipe Massa é o nono, Takuma Sato é o 10º, Cristiano da Mata vem na 14ª posição. E o Rubinho foi ficando para trás, hein? Não, tem aquelas coisas, Reginaldo, que acontecem na Fórmula 1, você tem um set de pneus. Quando você troca, modifica o comportamento do carro. O Rubinho estava sempre próximo do Schumacher, a diferença entre eles agora já é de 6,4. Mas o estranho, Galvão, que eles estão virando no mesmo tempo nas 2 últimas voltas. Então ele deve ter tido problema nas primeiras voltas logo que voltou. 2 primeiras voltas. E aí normalizou. Restando aí 25 voltas para o final, 33 voltas já foram realizadas. A diferença do Jason Button, que é o quinto, para o Montoya, que é o sexto, acima dos 3 segundos. Do Montoya, que é o sexto, para o Trulli, que é o sétimo. Você vai acompanhando aí 4 segundos, 245. O Felipe Massa tem a 9ª posição, está 20 segundos atrás do Coulthard. Quer dizer, nesse momento, o Felipe Massa, ele ainda vai ter que fazer mais uma parada, ele botou bastante combustível na segunda. E aí a briga, outra vez está ali a briga do Fisichella com o Heidfeld. Agora o Heidfeld deu troco no Fisichella e fez a ultrapassagem. Olha, o Fisichella vem por fora brigando, vai dar um troco, ele e o Heidfeld vão tocar. Tocou, mas tocou devagar. E dá o troco ali o Fisichella para cima do Heidfeld. Lembrando mais uma vez, no último ano você via isso exatamente ao contrário. O Fisichella, que está agora no carro azul da Sauber, estava no carro amarelo da Jordan. E o Heidfeld, que está no carro amarelo da Jordan, estava no carro azul da Sauber. O que não mudou é que eles continuam se estranhando na pista. Assim foi na última temporada e assim continua. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Reginaldo, nessa altura o Felipe Massa, para entrar na zona de classificação, ele tem mais um pit stop a fazer, ele ficou um pit stop à frente do Sato, quer dizer, ele tem ali 15 segundos e meio, ele precisava abrir um pouquinho mais para não perder a posição do Sato, e aí como a diferença dele pro Coulthard é muito grande, ele teria que contar com um problema a mais, né?
num desses 8 que estão na frente ali, porque na pista parece difícil que ele consiga tirar para chegar na zona de pontuação. E ainda assim o Sato, que está 15,5 atrás, já tem uma parada a mais. Então o Felipe Massa não consegue parar e voltar na frente do Sato. Então ele, na verdade, teria que contar com 2 problemas. Ele deveria voltar na 10ª posição e contar com 2 problemas. O Sato pode ser que dê para ele buscar. Aí o Coulthard não. Ele tá na frente. Você viu ali, o pessoal da Sauber ali, porque foi bonito mesmo. A briga ali entre Heidfeld e Fisichella, a vantagem para o Fisichella. Um belíssimo circuito aí. Bonitas imagens do circuito de rua, mas na realidade é dentro de um parque, Albert Park, em Melbourne. Agora, falando de brasileiro, a gente vai então pro Cristiano da Mata e ver que pena realmente a Toyota ter começado o ano tão mal, depois de uma evolução fantástica que apresentou no ano passado. Esperava-se muito mais. Agora que ela tem na equipe o Mike Gascoigne, que é o atual gênio da Fórmula 1, que ela trouxe da equipe Renault, é um desfalque inclusive para a equipe Renault, mas o carro cujo projeto é do alemão Gustav Brunner, que já foi até da Ferrari, o carro não parece bom. Esse é que é o grande problema. O Cristiano parece que falou isso o tempo todo, lamentou o tempo todo, inclusive nos testes. Ele não é falta de dinheiro não, né? Não é falta de dinheiro. Hoje é uma das equipes mais ricas da Fórmula 1. Depois da Ferrari é ela direto que gasta mais. E o Mata está apenas em 14º na corrida e o Panis em 16º. Quer dizer, o carro tem que evoluir muito. E também não é problema de motor, hein? O carro tem que evoluir muito daqui para frente. Diga lá, Tadeu Schmidt. Falando do Cristiano da Mata, ele diz que foi uma surpresa mesmo esse desempenho tão ruim aqui na Austrália, mas diz que a expectativa de evolução do carro neste ano é melhor do que no ano passado, inclusive. Passou ali o Cristiano da Mata. Uma volta atrás ali. E olha, essa briga vai ser boa agora. Essa promete. Fica de olho que essa promete. Vamos esperar aqui que as imagens geradas pela FOM, pela Fórmula One Management, pela gestora da Fórmula 1, permaneça aí, porque essa briga promete, hein? Ali você tá vendo Jason Button. O que o Cristiano disse pro Tadeu é animador, mas vai ter muito trabalho pela frente a equipe. Vamos ver se tá realmente dentro da realidade dos fatos ou se é daquelas respostas a que os pilotos são obrigados a dar. Ah, tá melhor, vai melhorar, decepcionou aqui, mas temos certeza que vem melhor na frente. O pneu estoura, todo mundo vê. O problema do pneu? Não, imagina, o pneu tá perfeito. Aquelas respostas que o piloto de Fórmula 1 é obrigado a dar. A briga que eu me referi até aí, você tá vendo, olha só como vai chegando, beliscando ali os 19 mil giros, o motor BMW ali da Williams. Veja lá aquela faixinha vermelha, 18.676 giros. São rotações por minuto. Amigo, vai rodar para lá. 18.600 giros por minuto. Olha, o seu carro de rua, faz uma comparação, seu carro de rua, se você caprichar mesmo e apertar muito ali, e se ele girar bastante, vai girar uns 6 mil, né? Se for um bom carro. Se andar muito, né? Olha, vai aí por volta, o carro normal para andar na rua legal vai 4 mil. 4.200. Eles vão praticamente 19 mil giros, 19 mil rotações por minuto. Coulthard nos boxes. Nesse momento, apenas o Felipe Massa, o Klien, o Pantano e o Panis com uma parada só. Já não é o caso do Massa, que o Massa acabou de parar. Felipe Massa acabou de parar. Ele deve perder a 9ª posição, portanto, para o Takuma Sato. Mas essa segunda parada dele deve ser definitiva. Vamos ver o que a BR faz. E o Montoya continua indo aí para cima do Jenson Button. Schumacher é o primeiro. E não ficou bom mesmo, Reginaldo, esse segundo set, do terceiro set pneus do Rubinho, que ele está sempre virando 7 décimos, 8 décimos por volta mais lento que o Schumacher. A diferença agora entre os dois já é de 10 segundos. Mas mesmo assim, o Rubinho continua mantendo uma vantagem de 24 segundos para o Alonso, que é o terceiro. Já é de 34 a vantagem do Schumacher para o terceiro colocado. Olha o Montoya, vai embora, vai botando de lado, vai para cima do Jason Button. Quer porque quer esta 5ª posição com o Pablo Montoya. E a Ferrari some e vai embora. Aí o Button antecipou um pouco a freada e atrapalhou o Montoya, atrapalhou a trajetória do Montoya. Como em relação à Ferrari, é o que diz o Norbert Hogg da Mercedes-Benz, né? Parece que a Ferrari pertence a uma outra liga.
que equivale a uma outra divisão. Você tá vendo aí? Você vê o seguinte, a Ferrari tem dinheiro, muita gente tem dinheiro. Só que a comparação que você pode fazer é o seguinte, a Ferrari é um time de futebol que ela tem o melhor centro de treinamento. E nesse centro de treinamento tem a melhor parte de musculação, de fisioterapia, de tudo, que é a fábrica lá da Ferrari. Tem os melhores profissionais para trabalhar com isso, que é a equipe de fábrica. Aí ela tem o melhor técnico, os melhores jogadores, que é a equipe que está trabalhando ali, e os pilotos que estão na pista. Ela tem tudo de melhor. Quem é o melhor projetista? Tá lá. Qual é a melhor equipe de fábrica? Tá lá. Melhor equipe de pista? Tá lá. Quem melhor faz a estratégia da corrida? Tá lá. Quem são os melhores pilotos? Schumacher e Rubinho. Tá tudo lá. E aí eles vão embora, amigo. E a bola vai de pé em pé e o jogador não precisa nem correr. O time tá entrosadinho. Quando o adversário vê um gol. Olha o Montoya, botou de lado, tá bom. Olha o Montoya, Jason Button, espalhou. Isso o Montoya sabe fazer. Isso ele sabe fazer. Dividiu a pista, a parte boa é dele. E o Button quer mostrar jogo mesmo, além de estar acreditando no carro, ele quer se confirmar como um candidato a Williams no ano que vem. Quem sabe no lugar do próprio Montoya ou do Ralf, que também não deve ficar, né? E olha, vou dizer uma coisa, agora o Montoya vai para cima do Ralf, hein? E tem tempo para ir para cima do Ralf. Schumacher é o primeiro, tem 12 segundos de vantagem para o Rubinho Barrichello, que tem 22 de vantagem para o Alonso. Não está andando bem o Rubinho, agora virou 26-8. Está cada vez pior o ritmo do Rubinho. O Rubinho pode ter algum problema. O Ralf Schumacher é o quarto. E depois o Montoya já está 7 segundos atrás. Vamos ver o replay, botou de lado. Eles ficaram roda com roda, aí dividiram a pista, a parte boa ficou pro Montoya, a grama ficou pro Jason Button e o Montoya assumiu a 5ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Então, repetindo, você está vendo ali, ó, aí o Alonso, que é o terceiro, ele está 22 segundos atrás do Rubinho, já teve mais longe. E o Ralf Schumacher está 31 atrás do Alonso. E o Montoya vem 7 segundos atrás do Montoya. Felipe Massa, nesse momento, está 14 segundos atrás do Sato. Como a gente dizia, Reginaldo, o Sato é o 9º colocado e o Felipe Massa, que fez a segunda parada, voltou 14 segundos atrás do Sato. Ele está precisando de 2 problemas para entrar na zona de pontuação. E tá aí o Briatore. Tem que estar satisfeito com essa 3ª posição, né? O Briatore com a 3ª posição do Alonso, porque as Ferraris, como você mesmo disse, pertencem a um outro mundo. E o Rubinho está sempre virando na casa de 26-4, 26-8, 26-6. E o Alonso virando 26-6. 26, a diferença agora de 21 segundos, ponto 9. A diferença já foi maior. Aumenta a diferença do Schumacher para o Rubinho para 13 segundos. Definitivamente, depois calçou os pneus pelo terceiro jogo de pneus. Vê que o Alonso vai para o box. É o primeiro a fazer a 3ª parada. Então, como a Ferrari tem mais uma parada, a gente vai ver, então, quando calçar de novo novos sapatos, né, novos pneus, vamos ver se o rendimento do Rubinho volta a ser normal. Mas, de qualquer forma, ele está ali numa posição tranquila. O Alonso já volta. E quanto ao Felipe Massa, também não é nada impossível ainda entrar na linha, na zona dos pontos. Primeiro, porque a gente sabe que com essa nova regra, que é um motor só por fim de semana, está aí no finalzinho os motores, muita coisa pode acontecer, embora a temperatura esteja bem mais baixa do que se esperava para a corrida, inclusive nos treinos esteve bem mais alto. E outra, ele provavelmente não para mais. E os outros ainda têm uma parada pela frente. Não sei se o Coulter tem uma parada não, porque o Coulter também saiu com mais combustível. O Coulter eu acredito que não. Realmente o Coulter eu acredito que não. Que o Coulter e o Felipe Massa na primeira parada pararam com apenas uma volta de diferença. O Coulter parou e logo uma volta depois o Felipe Massa parou. Agora, você lembra bem o motor, porque o motor Mercedes, ele mostrou problemas durante a pré-temporada e já mostrou problemas aí com o carro do Raikkonen logo no início. Lembrando que o motor do carro do Felipe Massa é a Ferrari, que era do carro do Rubinho, por exemplo, na última temporada, que passou o ano inteiro sem quebrar. Aliás, a última vez que quebrou, agora ele não pode ficar saindo da pista toda hora assim, né? Uma hora dessa ele não segura, né? Se ficar saindo da pista toda hora assim, uma hora dessa não volta mais pro lugar certo. Fica ao contrário.
Já foi a terceira hoje aí. Saiu uma vez, rodou inteiro uma vez e agora saiu da pista de novo. A última vez que o motor Ferrari quebrou foi em 2002. Foi a última vez que quebrou o motor Ferrari. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Schumacher acabou de botar uma volta em cima do Trulli. Acabou de botar uma volta em cima do Trulli, o Schumacher. Trulli, que é o 7º colocado. É outro mundo. O mundo é vermelho na Fórmula 1 e lá vai o Schumi. E já vai abrindo para 14 segundos a vantagem para Rubens Barrichello. Só que nesse momento, amigo, a vantagem do Schumacher para o Alonso, que é o terceiro, é de mais de 1 minuto. Já não é mais de milésimos ou décimos, ou nem mesmo segundos, já é na casa de 1 minuto. 1 minuto, 2 segundos e 8 décimos. A vantagem do primeiro, que é o Schumacher, para o terceiro, que é o Alonso. Restando 16 das 58 voltas, já o Rubens Barrichello vai parar. E o Schumacher também, para a terceira parada. Os dois são os primeiros colocados, a Ferrari vai sossegada ali na frente. Eu vou mais, Galvão. Olha só, faltam 5 segundos para tirar, para o Schumacher colocar uma volta em cima do sexto, depois mais 5 em cima do quinto, e se ele mantiver esse ritmo, não precisa até o final da corrida, ele colocaria uma volta em cima do terceiro. Quer dizer, a Ferrari teria uma corrida só dela, só ela faria 58 voltas, com Schumacher e com o Rubinho. E daqui a pouco, depois da Fórmula 1, Serginho Groisman e seus convidados, eles vão agitar nas altas horas. Serginho Groisman. Aí você vai vendo o Rubinho, você vai de carona com Rubens Barrichello. A parada ali, a BR do Jason Button. Tinha 24 segundos de vantagem para o Trulli, que é o 7º colocado, estava na 6ª posição. Ó, vai tomar a volta ali, ó. Acabou de tomar a volta. Também do Rubinho, já tinha tomado do Schumacher, tomou do Rubinho. E vai voltando para a pista nesse exato momento, volta na frente ali do Jaguar do Klien. Christian Klien, que tem a 14ª posição. Cristiano da Mata é o 13º, Felipe Massa é o 10º, Rubens Barrichello é o 2º e Schumacher sobra na frente. 16 segundos na frente do Rubinho. Williams e Ferrari devem parar juntas aí, por aí, ó. A Williams está aí. Já fica pronto. O primeiro a parar na Williams é o Montoya. Ele parou sempre, o primeiro. Vai se encaminhando aí o Montoya, que nesse momento é a 5ª posição. Ele está 5 segundos, ponto 7 atrás do Ralf Schumacher. Quando ele fez a ultrapassagem em cima do Jason Button, ele estava 7 segundos, ponto 6. Ele tirou 2 segundos em relação ao Ralf. E não entrou não, passou. Foi em frente. Veio para completar mais uma volta. O Montoya fez ele as primeiras paradas. Ferrari está pronta também. Foi o Rubinho quem parou primeiro nas outras vezes. Vamos ver se repete aqui a Ferrari. Schumacher já completou a volta. Será que tem blefe nessa história aí? Porque a Williams correu, botou lá os pneus, a Ferrari colocou também. Mas o Rubinho vai pro box. Não teve blefe não. Rubinho vai pro box. Restando 14 voltas. Cristiano da Mata vai para a terceira parada também. Aí Rubinho. As duas primeiras paradas muito boas do Rubinho. E a terceira também, 7 segundos, ponto 2. Vamos ver agora se ele retoma, né, o ritmo normal, porque ele estava nada atrás do Schumacher, chegou a estar 16 segundos agora, antes da parada atrás do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Aí você vê a Ferrari pronta para a parada do Schumacher. E a Williams pronta esperando o Montoya, e o Montoya não para. Agora em relação ao Rubinho, a gente vai ver agora. Entra o Schumacher. Se o Rubinho voltar a andar normalmente agora, tudo bem. Se não,
pode ser algum problema, um problema de superaquecimento, alguma coisa que a equipe tenha mandado. Mas não, se segura aí para garantir o segundo lugar, para não forçar demais. Olha o Schumacher parando ali, o Montoya vai voltando. Demorou para voltar o Montoya, botaram o carro no chão, demorou. Passou o Montoya, ficou mais de 10 segundos o Montoya. As paradas do Rubinho, todas elas mais rápidas que a do Schumacher. As 3 paradas do Rubinho foram mais rápidas que a do Schumacher. Vamos ver, na volta seguinte, quando os dois estiverem na volta seguinte, que já vai dar para ver se eles vão andar de novo no mesmo ritmo, como aconteceu na primeira metade da corrida, ou se o problema era realmente no set de pneus do Rubinho, ou, como disse o Reginaldo, disseram para ele, ó, maneira um pouco, tira um pouco aí, para dar uma segurada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro. Longos 70 segundos, ponto 5. Sabe o que quer dizer isso? 1 minuto, 10 segundos e 5. Agora não, porque depois da parada do Schumacher, ele vai passar, nós vamos ver quanto é que vai ficar de verdade. Mas fica em quase 1 minuto de qualquer jeito, o Schumacher na frente, no momento em que o Ralf Schumacher para. Eu me referi a uma eventual ordem da equipe para o Rubinho, para poupar em função de algum problema. Não é nada de ordem de manter posição, de não atacar, não. Agora, de qualquer forma, veja só como a Ferrari realmente é um relógio no funcionamento, no trabalho dos mecânicos no pit stop. Fala em pit stop, a Jordan foi saindo ali. Fora de uma vez. O Heidfeld e o Felipe Massa ali. Massa também, no mesmo tempo. Felipe Massa, também abandonando o Felipe Massa. Mas agora, um minuto, Renato, será que é motor? Aí essa coisa que você vê que é a equipe. Olha só o que fez ali, jogou o mecânico no chão. Sorte que tinha uma roda ali, o pântano chegou todo atrapalhado, o pantano chegou todo atrapalhado no box. Você veja só, eu queria até depois saber se é motor ali o problema do Felipe Massa. Não acredito que seja, porque é o motor Ferrari que não quebra nunca. Faz 2 anos que não quebra na equipe da Ferrari. Será que já foi quebrar na Sauber? Não parece ser motor, não. E apesar de estar saindo fumaça ali de pastilha de freio, isso é normal, né? É. Parou, vai sair fumaça mesmo, porque esses freios funcionam, os discos ficam incandescentes em cada freada. Mas olha aí, só para dizer de quanto a Ferrari é um relógio. As paradas de Rubinho e de Schumacher: 8.1 para Rubinho na primeira, 9.4 para Schumacher. Depois, olha que curioso, o Rubinho na segunda 7.2, na terceira 7.2. O Schumacher na segunda 7.8, na terceira 7.8. Então abandonou o Felipe Massa e o Heidfeld ficou parado. Diga, Tadeu. Não sei se isso serve para tranquilizar de alguma forma, mas aqui na Ferrari todo mundo extremamente tranquilo, nenhum sinal de que exista algum problema com o Rubinho. Vamos esperar mais uma volta e ver o ritmo que os dois estão andando. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Corsa, acelerando a vida. Chevrolet, conte comigo. Restando 11 voltas, você vai acompanhando a classificação. O Schumacher é o primeiro, o Barrichello é o segundo, Alonso é o terceiro, sempre os 3 por ali. Ralf Schumacher é o quarto, Montoya é o quinto. Então nós temos 2 Ferraris, depois uma Renault, depois vem as 2 Williams e depois aparece a BR na 6ª posição com o Jason Button. O 7º é o Trulli com outra Renault e o 8º é o Coulthard, a McLaren tentando marcar um pontinho ali na 8ª posição. O 9º é Sato, 10º é Fisichella, herdou a posição do Felipe Massa que abandonou. O Klien é o 11º, o Cristiano da Mata é o 12º. E o Pantano vem para a 13ª posição. Quer ver o que o Pantano, o que ele fez? Olha o que ele fez no pit stop. Olha a bobagem que ele fez. Olha lá, a equipe tá certinha, ó. Olha lá, ele ia passando, aí veio, trouxe todo de lado, vem fechando. Esse mecânico está primeiro em pé aqui, que é o mecânico que vai para a primeira roda, olha só. O que estava abaixado, a sorte dele é que eu estava com o pneu na mão, o bico do carro bateu no pneu. E sobrou para ele caiu ali para trás. E ele percebeu um pouquinho antes, já se armou. Ele botou o pneu. Já veio um pouquinho para trás, jogou o pneu na frente e recuou um pouquinho, que ele percebeu. Ele disse pro Pantano, fica com o pneu aí, deixou sair fora. Aí você vai vendo o Schumacher restando 10 voltas, menos de 10. Quando ele completar essa volta, teremos 9 voltas para o final. E a Ferrari, primeira e segunda posições.
Olha só, o Schumacher virou 26,8, o Rubinho virou 27,9. Tá realmente andando mais lento. Já é de 22 segundos a vantagem do Schumacher para o Rubinho. Então agora a sua torcida, como o Rubinho tem 31 segundos de vantagem para o Alonso, a torcida é para que ele leve o carro normalmente até o fim para ficar com esse segundo lugar. O Schumacher vai inteiro na ponta ali e o Rubinho não consegue já desde a metade da corrida acompanhar o ritmo. Ele andou igualzinho o Schumacher a primeira metade da corrida, depois não consegue mais. Fica claro que por equipamento acompanhar ali. Então ele tem que administrar esses 30 segundos que ele tem de vantagem para Alonso nessas 10 voltas que restam. Daqui a pouco o Serginho Groisman vem aí com seus convidados agitando para valer no Altas Horas. Amanhã às 3 da tarde, Fausto Silva vem agitando no Domingão do Faustão. Aí o Montoya, repetição da parada, né? Teve um problema na roda traseira direita, por isso que ele ficou 10 segundos. Lembra que eu disse agora há pouco que ele ficou 10 segundos parado? Não tinha por que ficar, restando tão poucas voltas por final. O problema foi na roda traseira direita, que praticamente impede que ele ataque mais de perto o Ralf. Porque olha, a diferença é de 5,9. Ele perdeu ali uns 3 segundos. Ele podia estar bem perto do Ralf Schumacher. Já podia estar 2 segundos e meio ali do Ralf Schumacher. Ele vai ter que tentar atacar nessas 9 voltas que restam. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin. Essa é a nova. Daqui a 2 semanas vamos ter o Grande Prêmio da Malásia. Super moderno circuito da Malásia. E depois mais 2 semanas termina essa primeira parte com o Grande Prêmio do Bahrein pela primeira vez. Aí você tem ali a escapadinha de pista ali do Montoya. Botou a roda esquerda na grama, passou ali da zebra e botou a roda esquerda na grama. Por outro ângulo para você ver, ó. Quase que ele foi embora de uma vez. Ali onde não é mais brita, agora é concreto ali para poder frear melhor ali. Quando você tem a área de escape. Tá aí o Montoya. Você vai vendo o Montoya que ocupa a 5ª posição. E vai tentar o ataque para cima do Ralf. Apareceu o Ralf, aparece o Montoya lá no fundo. 5 segundos e 9 a vantagem do Ralf para o Montoya. Aí aparece o Montoya. Sabe quem está ali atrás do Montoya? Schumacher. Schumacher já vem para colocar uma volta no 5º. Já vem para colocar uma volta naquele que teoricamente, além de ser um carro da Williams, deveria ser o grande adversário do Schumacher, que é o Montoya. Ele já vem para colocar, olha o Nick Heidfeld, ele já vem para colocar uma volta para cima do Montoya, que é o 5º colocado. É outro mundo, o mundo da Ferrari. Restando 8 voltas para o final. E o que pode pintar de briga aí nesse momento, o que pode aparecer de briga, o Cristiano da Mata ocupa a 12ª posição. Está 4 segundos e 7 atrás do Klein, não tem muito o que fazer. O Paris é o último dos que estão na pista, na 14ª posição. O Felipe Massa abandonou quando estava em 10º. Mostra a fraqueza, a fragilidade neste momento da Toyota. Com o Cristiano da Mata em 12º e o Paris em 14º, e só 14 carros permanecem na pista. O que pode ter de briga aí é se o Montoya tentar chegar no Ralf Schumacher. Mas com aquela escapadinha que ele deu, ele perdeu mais 1 segundo. A diferença neste momento é de 6,8. Rubinho cada vez mais longe do Schumacher. 23 segundos a vantagem do Schumacher para Rubens Barrichello. Vai se aproximando da... Será que eu não sei quantas vitórias tem o Schumacher? 71ª vitória teria o Schumacher. É vitória que não acaba mais. Eu acertei sim, 71ª. Tem 70 e vai para 71. Exatamente. E aí veio o Schumacher. Lá veio o Schumacher virando 1,27,1. Olha só. O Schumacher vira 1,27,1. O Rubinho vira 1,28,2. O Alonso vira 1,28,6. É 1,26,6 o Alonso. As Ferraris agora dão um tempinho ali. 1,26,9 vira o Ralf Schumacher. E depois a 6ª posição fica o aerofólio está com mais. Ele sai tanto da pista que já está meio que solto ali atrás. O aerofólio, a asa traseira, que faz parte do pacote faz parte do pacote de modificações. Só pode ter 2 lâminas ali, ó. A de cima está soltando.
Você está vendo o Takuma Sato que vem aí na 9ª posição. Vamos à informação com o Tadeu Schmidt. Galvão. Diga, Tadeu. Oi, o Felipe Massa acabou de chegar aqui. Vamos ouvir aqui o Felipe, saber o que aconteceu com o carro dele. No ponto, mas eu não estava muito contente com o acerto do meu carro, estava muito difícil de dirigir. Eu até fiz algumas besteiras, mas eu acho que no final era importante chegar no final, mas acabou ficando para trás. Felipe, você fez uma corrida bastante agressiva, né? Tava bem, tava feliz. Como é que foi esse seu retorno à Fórmula 1? Satisfeito, apesar da quebra do carro? Eu acho que no começo estava bom, estava fazendo uma boa corrida, mas eu não estava muito contente com o acerto do meu carro. Estava muito difícil de dirigir, saindo de frente pra caramba o carro. Então eu acabei até errando bastante, mas eu queria chegar no final da corrida. Infelizmente não deu, eu acho que aconteceu alguma coisa com o motor, eu ainda não sei o que aconteceu. Problema de motor? Não tenho certeza, o motor morreu, eu acredito que seja de motor, mas eu não tenho certeza. Obrigado, Felipe. É estranho que seja de motor, né? Vamos repetir. Esse é o motor versão 2003 da Ferrari. A última vez que a Ferrari teve um problema de motor foi em 2002. Na metade de 2002. Um ano e meio que a Ferrari não tem problemas com os seus motores. Na Ferrari já foi acontecer. Se é que é isso realmente. No carro da Sauber, restando menos de 6 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Reginaldo Leme, o passeio da Ferrari. Aí você vai vendo a borracha na pista. Você está vendo aí o Cristiano da Mata. Muita gente vai ali, é normal nessa pista, bota a roda na terra, traz um pouco de terra para dentro da pista, ficam ali os pedaços de borracha, os pneus vão se deteriorando. As imagens são bonitas sempre no Grande Prêmio da Austrália. Por enquanto, um longo, tranquilo e belo passeio da Ferrari. Antes disso, para falar do Cristiano da Mata, que você viu mesmo ele virando na casa de 28,8 no final da corrida, a dificuldade para segurar o carro na pista. Numa curva que não seria tão normal ele sair lá fora se o carro fosse mais equilibrado. Um passeio muito mais fácil do que a gente esperava da Ferrari, diga, Gol. Os italianos iriam na passeggiata. Uma passeggiata pela grama. Uma passeggiata, um passeio não, da Ferrari, um passeio da Ferrari. Da Ferrari, tá, ok. A Ferrari, um passeio assim, de forma mais fácil, mais tranquila do que se esperava. Pode ser que na Malásia, a próxima corrida, não seja a mesma coisa. Lá é uma corrida muito quente. A gente lembra que mesmo o Schumacher tendo ganho nos dois anos anteriores aí na Austrália, quando foi para a Malásia, lá deu McLaren uma vez e deu Williams a outra vez. Isso em função do calor, que o tipo de pneu da Michelin, pelo menos naqueles anos, era melhor do que o da Bristol no calor excessivo. Então a coisa pode se modificar um pouquinho e principalmente fica a esperança de que num campeonato tão longo, de 18 etapas, as outras equipes grandes reajam e consigam evoluir os seus carros uma evolução mais acentuada do que a própria Ferrari também venha a conseguir a evolução. Isso para dar um interesse para o campeonato. Mas por enquanto é Ferrari, é um passeio e vale lembrar que o Rubinho, que já volta a virar no mesmo tempo do Schumacher, então isso quer dizer que no terceiro jogo de pneus a coisa se normalizou para ele. Na verdade os dois estão virando alto, né? O Schumacher já está controlando, o Schumacher está virando 1,5 segundos, 2 segundos aliás acima do tempo que vinha virando. Administrando já na casa de 27,5, mas enfim, ele consegue já virar no mesmo tempo do Schumacher, a não ser que o Rubinho tenha problema e o Schumacher é que passou a virar muito mais alto, mas não, é meio improvável isso. Me fica com a impressão que o Rubinho não tinha condições de acompanhar, o Schumacher agora está poupando mesmo o carro, agora ele virou 29, tem que fazer ultrapassagem, ele estava virando 27, porque a vantagem do Schumacher para o Rubinho é de 22 segundos e ela teve sempre ali em 2, 3, mas sobra, mas continua sobrando também o Rubinho, Reginaldo, porque ele tem 27 segundos de vantagem para o Alonso. Está sobrando, uma sobra enorme, dá para administrar tranquilamente esse restante de corrida. E o Rubinho, mesmo chegando em segundo, ele que tem 337 pontos na carreira, marcando mais 8, vai para 345. A grande curiosidade é que ele fica a 15 pontos, ele que no ano passado já passou o Carlos Reutemann na pontuação entre os pilotos com mais número de pontos na história da Fórmula 1, ele já é o 12º, e ele com 345 ficaria a apenas 15 pontos de ultrapassar Damon Hill e Jack Stewart, dois que foram campeões do mundo, inclusive o Stewart, que foi seu chefe de equipe, é um dos ídolos do Rubinho. Aí ele ficaria como o 10º da história
E o curioso, à frente dele, dos 9 à frente deles, apenas 2 não campeões, que é o Gerhard Berger e o David Coulthard. Olha, o Coulthard que é esse Schumacher, fenômeno, né? o Schumacher virou 29 a última volta e virou 32 essa volta. Tá exagerando. O Jason Button passou ele com facilidade enquanto você falava aí. O Schumacher virou a última volta em 29 e virou essa em 32. Será que ele tem problema para as 3 voltas finais ou está esperando o Rubinho porque os dois saiam na mesma foto? Da Ferrari você pode esperar tudo. Porque ele agora virou, nessa volta agora ele virou 6 segundos mais lento que o Rubinho. A diferença já caiu para 18. Vamos ver agora, restando 2 voltas e meia. Da Ferrari, a expressão do Jean Todt ali era tranquila. Ele pode ter dito, ó, espera o Rubinho chegar, aparece os dois, vamos começar o ano bonito. As duas Ferrari chegando juntas aí. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Das 58 voltas, quando o Schumacher completar, nós teremos 2 voltas para o final. Cada uma delas tem 5.503 metros. Vamos ver o tempo do Schumacher. Estou curioso para ver agora. A volta, 2 voltas atrás, ele virou em 1,29. A última volta ele virou em 1,32. A diferença de 18 segundos. Vamos ver o Schumacher. Só falta ter algum problema no final agora. 1,31,2 virou o Schumacher. Só nessas 3 voltas em relação ao Rubinho, aí sei, uns 15 segundos. Só nessas últimas 3 voltas. Você vê, mais lento do que ele na pista nesse momento, apenas o Pantano e o Bruni. Agora virou passeio mesmo. Agora vai passeando o Schumacher. E o Rubinho virou 1,28,618. 15 segundos atrás do Rubinho, mas vai ter que andar muito devagar o Schumacher essas 2 últimas para eles receberem a bandeirada próximos ali. E a diferença é muito grande entre eles. Menos de 2 voltas para o final. Tá aí o Coulthard brigando para fazer um ponto, para marcar um ponto. Aí a McLaren. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo. Vai muito lento na pista o Schumacher no finalzinho de prova. Alonso é o terceiro. E isso vai trazer, esse tempo do Schumacher andando devagar agora, Reginaldo, vai mascarar uma diferença. A diferença, há 3 voltas atrás, a diferença do Schumacher para o Alonso, terceiro colocado, era de 55 segundos. Agora é de 40, com 39,5. Mas era de 55 segundos, quer dizer, é um outro mundo completamente. Quando o Schumacher passar na linha de chegada, teremos a volta final. Teremos 5.503 metros para a 71ª vitória. Vitória do número 71 de Michael Schumacher. Vem que ele veio lento, muito lento na pista nas últimas voltas. Virou 31,2 a última, o Rubinho virou 28,6. A anterior o Schumacher virou 32,2. Agora ele vira 1,29,7. Vira como quer, vira 29, vira 32, vira 31, faz o que quer. E o Rubinho vai passar, vamos ver a diferença entre os dois. Você viu o carro do Felipe Massa parado ali? O Rubinho vira 1,29,2, 15 segundos a diferença. Schumacher vai receber com 15 segundos a vantagem, a não ser que ele passe em primeira na reta ali para receber a bandeirada. Lá vem o Schumi. E vamos repetindo. Termina o ano, começa o ano, lá vem o Schumi. Lá vem o Schumacher para mais uma vitória, vitória de número 71, número impressionante. Um domínio total, absoluto da Ferrari, um domínio total e absoluto de Schumacher em cima de todos os pilotos, inclusive do próprio companheiro de equipe, Rubens Barrichello. Aí veja a equipe Renault pronta para fazer festa. E os alpinistas ali da Renault subindo ali na grade. Porque a Renault, ela ganha a corrida dos outros. Com o Alonso na terceira posição. Ferrari em primeiro, segundo, Renault em terceiro. A Renault ganha a segunda corrida da Renault. A primeira é só para a Ferrari, a segunda é da Renault. É a primeira do grupo 2. É a primeira do segundo grupo. Aí vem Schumacher para mais uma vitória e vai terminar. E vai terminar o Grande Prêmio da Austrália. Lá vem Schumacher. Na madrugada de domingo, começando a temporada, lá vem o Schumi. Apontou para a reta, lá vem ele. Schumacher lento, devagarinho. Ele passa e vence Michael Schumacher. Vence Schumacher. Vitória de número 71.
Rubens Barrichello recebe a bandeirada. Bonito Rubinho em segundo. Festa total da Ferrari. Dobradinha mais uma da Ferrari. Schumacher em primeiro. Barrichello em segundo. Nós vamos ter hino italiano, vamos ter hino alemão, vamos ter Schumacher e Rubinho no pódio, junto com eles o Alonso. Olha a festa da Renault lá, vencedor do grupo 2, olha lá. Os alpinistas da Renault lá em cima, aí os alpinistas vão descer agora. Os dois carros fazendo ponto. Duas Ferraris, duas Williams, duas Renault, uma BAR e uma McLaren. Olha só a decepção da McLaren. O Jean-Todt e as duas Ferrari juntas aí, ó. Schumacher e Rubinho desfilaram a capacidade, a competência, a superioridade das Ferraris por 58 voltas, por 307 quilômetros nesta primeira prova da temporada. Ralf Schumacher é o quarto, a quinta posição para Montoya, a sexta posição para Jason Button, o sétimo para Trulli, o oitavo para Coulthard, são os que marcam pontos. Cristiano da Mata na 12ª posição. Voltamos já já com a festa do pódio. A Fórmula 1 continua vermelha. Ferrari em primeiro e segundo, Schumacher e Rubinho. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vibração de Schumacher, cumprimento com o Rubinho e tudo começa como terminou. Ferrari em primeiro e segundo, Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo e o Alonso em terceiro, ganhando o grupo 2. Ali a festa da Renault, pela terceira colocação do Alonso, Ralf Schumacher em quarto, Montoya em quinto, Jason Button em sexto, Trulli em sétimo, Coulthard em oitavos que marcam pontos. Cristiano da Mata chegou em 12º, Felipe Massa era o 10º colocado, mas teve problemas, não chegou. Tá aí Rubens Barrichello, que começa com competência, Reginaldo fazendo um bom trabalho, só que na equipe dele existe um cidadão chamado Michael Schumacher. A grande verdade é o seguinte, as outras equipes grandes têm que reagir rápido. Num campeonato de 18 etapas, o mais longo da história, ver um passeio como esse lembra o ano de 2002, né? Aquele em que a Ferrari ganhou todas as provas menos uma. E em Melbourne, vale lembrar também, desde 96, a largada em dobradinha, olha o Schumacher com o Herbert Blasch. Herbert Blasch hoje, o Herbert Blasch que trabalhou na Brava no tempo de Nelson Piquet, hoje é uma das pessoas mais importantes aí da FIA. Desde 96 em Melbourne, quando se larga em dobradinha, todos os anos, exceto 2000, ou seja, nos últimos 7 anos, um deles foi campeão e sempre vencedor. Quer dizer, tá aí tudo pintando de novo para o Schumacher. Mas o Rubinho Barrichello, que vai para 345 pontos, fica a 15 de alcançar Damon Hill e Jack Stewart e passar a ser o 10º em maior pontuação na história da Fórmula 1. Outra característica dessa corrida, o Montoya falou, mas o Ralf chegou na frente dele. Duas Ferraris, duas Williams e duas Renault pontuando. E a BAR, que foi, de certa forma, embora chegando apenas na 6ª colocação, é uma surpresa, é um carro que evoluiu bastante. A McLaren é a grande decepção. Enfim, o campeonato que começa mais ou menos do jeito que terminou o outro, quer dizer, pior em relação à McLaren, em relação à Williams, muito melhor em relação à Renault. E não parece que eles dirigiram 307 quilômetros? Olha o Alonso está ali, também você vê o Alonso está ali, parece que está acabado. E o Rubinho e o Schumacher estão batendo papo, conversando, tranquilos, parece que não sentiram, não fizeram esforço nenhum. Hoje o preparo físico desses pilotos todos é uma coisa fantástica para suportar isso. E olha só, a evolução da Fórmula 1, a corrida desse ano foi 11 minutos mais rápida que a do ano passado. 11 minutos. Olha, teve uma em 1 história, hora e 35. Teve uma história que os pneus macios que a Ferrari usou no treino de sexta-feira eram tão bons, mas e eles não iam usar esses pneus depois, que teve uma hora que o Rubinho, mandaram o Rubinho tirar o pé, que ele ia dar 2 segundos mais rápido que o recorde que o Schumacher tinha feito. Eu falei, não mostra esse jogo todo não. Vamos guardar, vamos de pneu duro, que tá muito bom com o pneu duro. Quer dizer, a Ferrari ainda tem muita gordura. Eles mandaram o Rubinho tirar o pé no meio de uma volta na sexta-feira. Ainda está escondendo o jogo a Ferrari. Com tudo isso, chegando 34 segundos na frente do terceiro, porque o Schumacher quis nas últimas voltas, ainda está escondendo o jogo. Schumacher, Rubinho, Alonso e o hino alemão.
italiano e mais uma vez Schumacher no topo do mundo. E volta a regê-lo. Tem mais aqui reger sempre. Eu repito sempre, foi um senador italiano que disse que era uma falta de respeito ele reger o hino italiano. Só achando falta aí daquele chefe de mecânicos, o Pino D'Agostini, que canta o hino junto. Vem a informação agora de que ele foi elevado aí para uma posição dentro da fábrica, depois de muitos anos de Fórmula 1, e deixa de fazer parte da equipe de pista. Quem sabe eles levam ele na última corrida para festejar o campeonato. Mais uma vez lá, no topo do mundo, Michael Schumacher. E a Ferrari, que passeio. E a bandeira espanhola presente lá no pódio, que promete ser uma constante neste ano. Isso, Schumacher. Rege o hino mesmo, faz a festa dos italianos. Michael Schumacher, adorado, endeusado na Itália, adorado em todo mundo, um gênio do esporte. Vence mais uma vez, 71 vitórias, ele tem 10 pontos, Barrichello tem 8, Alonso tem 6, Ralf Schumacher tem 5, Montoya tem 4, Jenson Button tem 3, Trulli tem 2 e Coulthard tem 1. Começa assim o campeonato, daqui a 2 semanas eles voltam a se reunir na Malásia. Você tem alguma dúvida que a Ferrari é favorita, apesar do calor que sempre faz lá? Um passeio, uma prova de competência, estão num outro mundo realmente os carros da Ferrari. O Alonso faz uma corrida brilhante chegando em terceiro, aí mais uma vez o Rubinho já é o 10º piloto com maior número de pontos conquistados, foi essa conta que o Reginaldo está fazendo aí? Vai ser o 10º piloto com maior número de pontos conquistados na história. Olha a alegria da Renault. É realmente a coisa de se dizer, ganhou o grupo 2. E aí a festa da Ferrari, champanhe para cima do Jean Todt. O Schumacher saiu correndo atrás do Jean Todt, Rubinho fica ali com o Alonso. Eles fazem a festa. Eu termino como comecei. Bem-vindo de volta ao mundo da velocidade, da tecnologia e das fortes emoções. E a Fórmula 1 inigualável. Este ano que promete muitas emoções. E o automobilismo nacional começa no dia 28 de março. Este mês em Curitiba, primeira etapa da Stock Car. Anel externo e muitas emoções garantidas para o dia 28 de março em Curitiba com a Stock Car, as feras do automobilismo brasileiro. Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo, Alonso em terceiro. Um abraço de Schumacher com Jean Todt. E voltamos daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio da Malásia. Fique agora com Altas Horas e Serginho Grossman. Um abraço a todos. Bom demais estar de volta depois de muito tempo afastado. Vamos em frente. Reginaldo Leme, Galvão Bueno, Tadeu Schmidt e as emoções da Fórmula 1 de volta daqui a 2 semanas. Um abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2004. Oferecimento Nova